A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Hoje eu vou mostrar para vocês quem são os dois cavaleiros com arco que existe na Bíblia. Começando pelo primeiro cavaleiro do Apocalipse. E vou mostrar qual a função do seu arco. Dos dois cavaleiros, vou mostrar qual a função dos arcos. E também vou mostrar aonde está a flecha. Começando pelo Novo Pacto, no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. E olhei, e eis aqui um cavalo branco. Geralmente é o rei que usa o cavalo branco. E o que montava tinha um arco. Para que serve um arco, gente? Não é para tirar flechas? Então, aqui tem um arco, mas aqui não fala de flechas, mas nós vamos chegar lá. Ele tem um arco. Ele foi dada uma coroa e saiu vencendo para vencer. Coroa não é para quem tem um reino. Se ele tem uma coroa, ele tem um reino. E dentro desse reino, essa coroa foi dada a ele, deram esse reino a ele. E ele tem um arco que ele vai usar nesse reino. Um arco serve para atirar flechas. Então, como que ele vai usar esse arco no seu reino? Na Bíblia cronológica que eu estou usando, o livro de Ageu, Zacarias e Malaquias é um livro só. Mas na sua Bíblia você pode conferir no livro de Zacarias, no capítulo 10, versículo 3 e 4. E diz: Yahvé Tsebaote, Yahvé é o nome de Deus. Tsebaote é, no caso, soberano, algumas traduções falam soberano do universo, soberano máximo, ou seja, o rei dos reis, que está acima de todos, né? Yahvé Tsebaote visitará o seu rebanho, a casa de Judá, a casa de Judá, e fará dela o seu corcel. Olha o cavalo sendo mencionado de novo, né? O cavalo real, o cavalo branco. Dela fará o seu corcel real, ou seja, a casa de Judá. Ainda vou fazer um vídeo explicando as duas casas de Israel. Então, tem a casa de Judá, dela fará o seu corcel real no combate. Ou seja, esse cavaleiro aqui, o seu cavalo será a casa de Judá. Dela quem? A casa de Judá, que é o seu corcel real de combate, né? Um outro cavalo branco. Dela sairá a pedra angular. Quem é a pedra angular que foi rejeitada pelos construtores? Jesus. Dela sairá a estaca. Essa estaca aqui, pelo que eu estudei nas teologias, diz que é a estaca da tenda, ou seja, a igreja em oração. A igreja que segura a estaca, que tem uma corda que segura a tenda em pé. A estaca da tenda. Então já falamos aqui de Jesus, a estaca, e agora dela sairá o arco. Mais um arco aqui, ó. Tá falando de cavaleiro, corcel real, o rei que é Jesus, né? Ele também tem uma coroa. A estaca da tenda que é a oração, a igreja em oração, e o arco guerreiro. Aqui, mais um cavaleiro mencionado nesse conjunto aqui. Um cavalo com coroa, corcel real, ou seja, cavalo branco, e a sua igreja. E o arco guerreiro, mais um arco, mas aqui não fala de flechas. Fala de um arco guerreiro. E dela sairá todo o caudilho, ou seja, generais, líderes, né? Então, da mesma forma que lá no Apocalipse fala de líder, de cavalo, de reino, aqui também está falando. Porque, no caso, o cavalo aqui é Judá, que é o corcel real, da pedra angular, que é Jesus, que tem uma coroa, e a estaca da tenda, que é a igreja em oração, e o seu arco guerreiro, e os seus generais. Toda sairá da casa de Judá. Então, agora vamos ver aonde que está as flechas. Porque aqui falou de um arco sem flecha, fala que é um arco guerreiro, e lá em Apocalipse falou de um arco sem flecha também. Então, já que estamos falando de dois reis, né? Dois reis, o rei Jesus e no caso o anticristo lá, aonde está a flecha que esses dois reis vão usar? No livro de Salmos 127, no versículo 3, capítulo 127, versículo 3, diz:
Eis que a herança da parte de Yahvé são os filhos, e uma recompensa o fruto do ventre. Como flechas, olha as flechas aqui, ó, que os dois valentes, que os dois cavaleiros vão disputar. Como flechas nas mãos do valente. O do Apocalipse não fala que ele sai vencendo para vencer, ou seja, um valente. E lá o de Zacarias, né, o cavaleiro da tribo de Judá, a pedra angular, Jesus, que fala que ele tem um arco guerreiro. Quem é guerreiro também não é valente, ou seja, dois valentes disputando as flechas. E aqui fala que as flechas são os filhos, né? Que os filhos. Ou seja, você é que dá a direção a eles. Nós é que damos a direção a eles. Se você não der a direção a essas flechas, o mundo dará a direção. Ou seja, dois valentes. A casa, como vimos lá, a estaca da tenda, a igreja. Nós, né, temos que dar a direção para eles. Se não dermos, o valente desse mundo, né, o funk, a prostituição e tudo que é atrativo a eles, vai dar uma direção a eles. Assim são os filhos tidos na juventude. Como é bem-aventurado o varão que enche a sua aljava deles, que é bem-aventurado, ou seja, feliz, que enche a sua aljava deles. Quem está enchendo mais a aljava? A aljava é aquela bolsa que comporta as flechas, que são os filhos, né? Quem está enchendo mais a aljava deles? A igreja, os valentes da igreja ou os valentes desse mundo? Não será envergonhado quando falar com seus inimigos na porta. Ou seja, quem tiver mais flecha, quem tiver mais desses filhos, né? Seja a igreja ou seja o mundo, quem tiver mais não será envergonhado. Não será envergonhado. Se o mundo tiver mais dessas flechas, que são os filhos, eles não serão envergonhados. Se a igreja tiver mais dessas flechas, que são os filhos, a igreja não será envergonhada. Quem está investindo mais nessas flechas? A igreja, que só fazem campanhas visando dízimos e ofertas, esquecem do grupo de jovem, ou o mundo oferecendo tudo quanto é coisa atrativo para atraí-los para o mundo? Quem está conseguindo mais flechas? E as flechas, elas têm que atingir um lugar. O cavaleiro do Apocalipse, com um arco no seu reino, ele vai usar o arco para direcionar as flechas, que são os filhos, que são os jovens, para acertar um certo alvo. E os valentes de Deus também vão tentar acertar o alvo com suas flechas, que são os filhos. No caso aqui, no Salmo capítulo 1, versículo 2, diz, aqui é um dos alvos, olha só. Antes na Torá de Yahvé está o seu prazer, e na sua lei sussurra dia e noite. Torá, o que quer dizer Torá? Essa Bíblia que nós temos aqui, a Bíblia quer dizer, a tradução da palavra Bíblia, quer dizer um conjunto de livros. No caso, Torá, que os judeus usam esse nome, Torá, esse que devia ser o nome correto da Bíblia. Que a Bíblia deles chama-se Torá, que quer dizer acertar o alvo. Não que você vá para o judaísmo, não é isso, senão você perde sua salvação. A salvação deles é através da lei, a nós é por Jesus Cristo, o Espírito Santo, é pela graça. Mas Torá quer dizer acertar o alvo. E os judeus, tem vários vídeos aí na internet mostrando que todos os dias à tarde, por volta das 6 da tarde, eles pegam as crianças, os jovens, os adolescentes e até os mais crescidos, e eles colocam eles em pé para ler a Torá, para ler a Bíblia, o Velho Testamento, né? E coloca e tem que ler em voz alta, e eles usam aquele iad, né? Eu uso uma caneta, não tenho dinheiro para comprar o iad, então eu uso uma caneta. O iad quer dizer o dedo de Adão, que eles consideram tão santa a Bíblia deles, a Torá, que eles não se acham dignos de colocar o dedo nela. Então eles usam aquele iad, o iad vai passando e lendo, porque eles não se acham dignos de colocar o dedo nela. E assim eles vão crescendo e doutrinando as suas crianças, suas flechas. Ensina a criança o caminho que deve andar e não se desviará dele quando tiver adulta, quando crescido.
E esses dois valentes, tanto o primeiro cavaleiro com seu arco, que o ministério da iniquidade já opera desde o início, não é isso que está escrito? E eles têm pegado, seduzido as crianças para pecar. A tradução da palavra pecar quer dizer errar o alvo. Torá é acertar o alvo, pecar é errar o alvo. E eles têm seduzido nossas crianças para pecar, para errar o alvo, ou seja, direcionando as flechas na direção errada, seja com coisas que eles aprendem na escola, coisas erradas, seja diante de uma internet, acessando vídeos impróprios sem ninguém supervisionando, seja assistindo televisões da rede Esgoto, ensinando que experimentar é legal, que menino com menino é legal, menina com menina é legal, ensinando todo tipo de coisa contrária à Torá, ensinando coisas contrárias à Bíblia. Ou seja, direcionando flechas na direção errada, fazendo pecar, errar o alvo. Enquanto nós, a igreja, temos que fazer as crianças acertar a Torá aqui, Torá, acertar o alvo. Mas, infelizmente, as igrejas acham mais interessante em fazer pregações que parecem mais reuniões de coach, para levantar o ânimo, de autoestima, para sair todo mundo animado do culto, mas ninguém pensa em investir nos jovens, nas crianças, nas flechas, né? É lamentável isso. Bom, enquanto a igreja está distraída, está dormindo e deixando as crianças alavanter sem investir nas crianças, porque as crianças não dão dízimos e ofertas, e não param para pensar que os jovens serão seus futuros ofertantes e futuros dizimistas. Vocês não param para pensar nisso. Vocês visam só os atuais dizimistas, não é isso? Não é isso que vocês visam? E aonde ficam essas flechas aqui sendo seduzidas pelo cavaleiro, o anticristo, e sendo direcionadas para a direção errada, flechas apontadas a pecar, a errar o alvo. Vamos voltar lá em Zacarias. Voltamos aqui em Zacarias capítulo 10, que nós lemos aqui do 3 em diante. Nós não lemos o 3 inteiro, nós lemos da metade para baixo, né? Yahvé Tsebaote visitará o seu rebanho. Eu não li essa parte que eu vou ler agora. Eu só li a metade para baixo do 3, eu vou ler a metade de cima. Mas começando por aqui. Vocês, pastores, que o foco da sua igreja são os dizimistas e esquecem das crianças, olha o que vai acontecer com vocês. Os adivinhos veem vaidades, anunciam sonhos vãos e em vão consolam. Pois isso vagam errantes como ovelhas, humilhados porque não têm pastor. Agora o 3. A minha ira se acendeu contra os pastores. Pedirei contas aos machos caprinos, ou seja, aos líderes. Deus vai pedir conta disso. Vocês estão focando nos dizimistas, nos ofertantes, e não estão dando a devida direção às flechas que são os jovens, as crianças. Deus vai cobrar isso de vocês. Vocês serão cobrados. E depois vocês leiam o capítulo 10, o 11 inteiro, senão o vídeo vai ficar muito longo, e você verá o que Deus fará com esses pastores. Fala que vai furar os olhos, arrancar os braços. Deus vai pedir conta desses pastores. Deus vai pedir contas. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, tem que pegar quando é flecha. Se você pegar ele, educar ele, dar direção a ele, quando ele for flecha, quando for criança, ele não vai se desviar. Mas se você deixa o sistema da besta criar suas crianças, o sistema da besta que vai dar a direção para eles, dizendo que para balada é legal, que o funk é legal, ou como aqueles aplicativos para dementes, né, que nem é TikTok, Kawaii, que se você vê aquilo ali, é coisa para demente aquilo ali. É aquilo ali que eles vão mostrar para os seus filhos que é legal, ao invés de seguir a palavra de Deus. E se eles crescerem dessa forma,
com o sistema da besta, você não vai conseguir mudá-los mais. Você tem que dar a direção a eles enquanto eles são flechas, quando eles são crianças. Se você não fizer isso, quando eles crescerem, você não vai mais conseguir arrumá-los, não vai conseguir endireitá-los. E vai ter que aceitar o que vier. Porque você deixou que o valente desse mundo, que é o Cavaleiro Branco do Apocalipse, eu mostrei, fala de 2 valentes. Se você deixar ele com seu arco dar direção para os seus filhos, você não vai mais conseguir endireitá-los. Eles já estarão como flecha na direção do pecado, ou seja, errar o alvo. Mas se vocês impedi-los de ficarem na internet e dar uma direção agora a eles, quando eles crescer, né, vai ser a Torá, acertar o alvo. Eles não vão desviar, eles já estarão na direção do alvo. Eles vão acertar o alvo. Então fica a critério de vocês. Vocês decidem a direção das flechas que são os nossos filhos. Os meus, os seus, os nossos filhos. Os jovens. Ou fazemos como os judeus fazem todos os dias à tarde, obriga eles a ler em voz alta. Cada dia você faça como se estivesse ministrando um pequeno culto na sua casa. Só não precisa constrangê-los, nem forçá-los a orar, nem não, só peça para ler a Bíblia. Vamos sentar, vou desligar o Wi-Fi, tiro o Wi-Fi da tomada e vamos cada um ler um pouquinho da Bíblia. Você escolhe um capítulo e cada um lê um pouquinho. Entendeu? Você fazer que nem os judeus. Logo isso será um hábito. Era antigamente nas casas, eram assim. E esse hábito foi perdido. Mas o hábito de ficar conectado ao sistema da besta, que é a internet, esse hábito ninguém tira, né? Meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Se puderem ajudar a compartilhar esse vídeo para o crescimento do canal, a curtir, compartilhar, deixar um comentário. Se esse vídeo você não gostou, comenta aqui embaixo. Se você não gostou, pode dar um dislike. Dá um dislike e comenta. Explica por que você não gostou do vídeo. E compartilha ele. Você conhece alguém que está precisando ouvir isso? Compartilha. Compartilha com seu pastor. Compartilha com todo mundo. Ajude esse canal a crescer. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.